Salve família, estes dias aqui do canal do Estes, Raça, Classe e Revolução. A gente está chegando para mais um vídeo aqui em nosso canal, certo? Com o tema MC Pose, Collor de Mello, Carla Zambelli, Jair Bolsonaro, a justiça burguesa sente cheiro de carne preta. Firmeza? Para tratar aqui da prisão do MC Pose, da criminalização da esposa dele, que acontece nesse momento depois que ele foi solto, mas para dar uma visão muito mais global do que pode estar por trás disso, que é a criminalização dos pobres, dos pretos e da classe trabalhadora. Vamos ao vídeo. Vou dar a ideia aqui reta para você que é preto, que é pobre, que é favelado, que é da classe trabalhadora. Não caia no papinho da ultradireita, firmeza, dessa mídia burguesa e racista que a prisão do MC Pose está se dando por causa da associação dele com o tráfico de drogas. Galera, se eles quiserem mesmo combater o tráfico de droga pela cabeça, você tem que ir para condomínio de luxo. Porque os grandes traficantes não moram na quebrada, não moram na favela, não são pretos, não são pobres. O que está por trás disso é a tentativa de aprofundar a criminalização de quem é preto, de quem é pobre. Vou desenvolver a minha linha de raciocínio começando não por nós, mas por eles, mesmo pelos burgueses, brancos burgueses. Collor de Mello foi presidente da República, não sei se você sabe, irmão, tá? Meteu a mão em 80% da poupança dos brasileiros, que correspondia, na época, aproximadamente 30% do PIB, do Produto Interno do Brasil. A molecada saiu às ruas, certo? Sobretudo o movimento estudantil, jovens e muitos adolescentes da educação básica, certo? Derrubaram o presidente ladrão de poupança. E sabe o que aconteceu no ano seguinte? O deputado Domingos, deixa eu ver aqui o nome do infeliz, Benedito Domingues, apresentou um projeto, uma PEC, que na verdade é um projeto de emenda constitucional para mudar a Constituição, mas não para que a Constituição, que a lei, que o Código Penal fosse mais rígido com políticos corruptos e ladrão como o Collor de Mello. Mas essa PEC, certo? Que é, não à toa, 171/1993, era para redução da maioridade penal. Reduzir de 18 para 16. Sabe para quê? Para criminalizar aqueles que ousaram sair às ruas para derrubar um presidente branco, burguês, corrupto, ladrão. Não foi para prender o Collor de Mello. O Collor de Mello nunca foi preso por ter roubado a poupança da maioria da população brasileira. Recentemente foi preso, certo? Foi condenado e preso aí, certo? Por ter sido identificado aí, por ter lavado dinheiro, lavagem de dinheiro, com fraude na BR distribuidora, mas aí vem os advogados dele, apresentam laudos e o Collor de Mello não pode cumprir pena na prisão, está cumprindo pena na sua mansão. Sabe por quê, irmão? Porque ele não é preto, porque ele não é pobre, porque é um branco burguês. Entenda o jogo. Cadeia é uma instituição política, tá? Com caráter de classe e de raça. Quer dizer com isso que a gente vai passar a mão na cabeça de favelado que comete crime? Não tem um acordo com esse setor da esquerda aí antipunitivista que acha que preto, pobre, favelado que comete crime não tem que pagar. O que a gente está dizendo aqui é que a maioria sequer comete crime, que essa instituição ela é uma instituição voltada exclusivamente para a nossa classe e para a nossa raça. Aí vem a Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo, que não cansava de dizer que bandido bom é bandido morto, que tem que endurecer o Código Penal, que quem defende direitos humanos está defendendo é bandido, que cadeia é hotel. Foi condenada aí a 8, 10 anos mais ou menos de prisão, né? Ou pode ser condenada por ter invadido os computadores do Conselho Nacional de Justiça. Olha o que ela fez, para adulterar documentos, junto com o hacker, certo?
ter uma entrevista. Eles podem, a MC Pose não pôde dar entrevista, não pôde se defender. Foi um negócio extremamente midiático. Ela dá uma entrevista dizendo que os médicos dela já deram um laudo dizendo que ela não tem condição de cumprir a sentença na prisão, senão ela vai morrer. Entende, irmão? Mas sabe por quê? Porque ela é burguesa. Mas aí você pode dizer, não, mas cadê não é lugar para mulher, né, irmão? Depende do tipo de mulher. Porque, veja bem, o Brasil tem a quarta maior população carcerária feminina do Brasil. Estou falando da quarta maior população carcerária do mundo, tá? Carcerária feminina. Cresceu 656%. E 62% dessas mulheres são mulheres pretas. Entende, irmão? Cadeia não é pra gente como Carla Zambelli, porque é branca, burguesa, pode cometer o crime que cometer, pode até ser sentenciada. Não vai descer para o X. Veja, Jair Bolsonaro, tá? Que já está mais do que comprovado. É um dos mentores da tentativa de golpe no Brasil no 8 de janeiro de 2023, mas já vinha executando uma série de planos, beleza? As provas que existem contra ele não caberiam aqui nessa sala em que eu estou gravando esse vídeo. Mas vejam bem, o Jair Bolsonaro sequer está sendo condenado, ou pode ser condenado, por ter sido responsável direto pela morte de 480 mil brasileiros, por ter boicotado as medidas de prevenção contra a Covid e também ter, certo, boicotado a compra das vacinas. Isso foi amplamente documentado aí por uma universidade do Rio Grande do Sul, também pela USP. O que não falta é documento. Ele não vai ser um genocida. Tá? 480 mil pessoas. A cada 5 brasileiros mortos pela Covid-19, 4 são de responsabilidade direta de Jair Bolsonaro. Não sei se você sabe, mas no condomínio do Jair Bolsonaro, um vizinho deles, amigo deles, foi encontrado com 117 fuzil. Condomínio da Barra da Tijuca, 117, a maior apreensão de fuzis da história do Brasil. Não aconteceu no Morro do Alemão, aconteceu no condomínio de Jair Bolsonaro, do amigo do Jair Bolsonaro. Se fosse na favela, o quarteirão inteiro seria preso. Mas eles não, eles podem. E vejam, a família Bolsonaro já condecorou várias vezes o miliciano que é caracterizado como possivelmente um dos maiores homicidas do Brasil, Adriano Nóbrega, que foi assassinado recentemente. Condecorou um miliciano. E nunca foram presos por apologia ao crime. Nunca foram. Por quê? Porque não são pretos, irmão. Porque não são pobres. Beleza? A gente tem que entender que essa separação entre os três poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo, é meramente formal, certo? Eles atuam conjuntamente contra a classe trabalhadora. Tem burguês, tem playboy que pode ser preso aí, mas porque existe uma divisão por cima entre eles, porque existe uma crise social, econômica muito profunda, que gera uma crise social que, por sua vez, gera uma crise jurídico, político, divide a burguesia, por isso que tem playboy que está sendo condenado, mas que não pode ser preso, como Jair Bolsonaro já falou também. Não posso ser preso, porque se eu for preso eu vou morrer na cadeia. O argumento de todos eles são parecidíssimos. E veja, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, certo? Vou pegar aqui os dados para vocês, 62% das mortes nas prisões são por comorbidade, certo? Comorbidade, ou seja, preto, pobre, favelado pode cumprir pena, certo? Com doenças gravíssimas. Branco, burgueses não, porque eles têm a consciência de classe deles e de raça também, que essa instituição não foi construída
para eles. E que a prisão do MC Pose, sim, foi uma prisão política, tal como falou o desembargador, que pediu a soltura dele agora. O cara desmontou, certo? Desmontou com o argumento de que a prisão do MC Pose tem a ver com a tentativa de combate ao tráfico e apologia ao tráfico. Veja o que ele falou, abre aspas. Esse desembargador aqui é uma raridade entre esses caras aí, tá? Registre-se na oportunidade que aqueles que levam fortuna do INSS contra idosos ficam tranquilos, por nada acontecer. E, ao mesmo tempo, prende-se um jovem que trabalha cantando e ganhando o seu pão de cada dia, podendo responder à investigação e processo criminal em liberdade. Tais extremos não combinam, certo? Não combinam. Ele está defendendo que, inclusive, o MC Pose responda em liberdade. Mas, mesmo assim, não tem nada de concreto com ele. É criminalização. Sabe por quê? Porque se agora ele é preso, certo? Por estar cantando música, como eles estão dizendo aí, fazendo apologia ao crime, amanhã qualquer grupo de favelado que estiver escutando o MC Pose pode ser preso também pelo mesmo motivo, enquanto no andar de cima eles estão metendo a mão em nosso dinheiro, os bilionários estão ficando cada vez mais bilionários, não cansa de ter ataque em nível federal, em nível estadual, inclusive no Rio de Janeiro, em nível municipal, contra a classe trabalhadora, contra a população negra, contra a população pobre. Então é importante que você entenda isso, que o caso do MC Pose não é um caso isolado. E atenção, agora o Cláudio Castro está indo para cima da mulher da esposa do MC Pose por ter denunciado que as joias dele não voltaram, que eles confiscaram, que eles roubaram. E está indo para cima dela, tentando também transformar ela em laranja do Comando Vermelho. Se esses caras, de fato, estão preocupados em combater com o crime, eles tinham que descriminalizar e legalizar as drogas, o que não significa liberar, mas significa colocar sob o controle do Estado, como fez o Uruguai recentemente, tá? Que diminuiu de maneira significativa o tráfico de drogas e, portanto, também o genocídio praticado contra os mais pobres. Porque a guerra às drogas não é contra as drogas, é contra a pobre, é contra a favelada, é para transformar as periferias e favelas em campo de concentração. E a galera do Rio de Janeiro, a reação contra esse povo tem que começar por aí, certo? O morro tem que descer, a classe trabalhadora tem que se manifestar também, porque, digo, é só a ponta do iceberg, um processo muito mais profundo de criminalização da pobreza. Não caia no papinho dessa gente de ultradireita, racista, certo? E que detesta preto e pobre. Vamos para cima dele, galera. É mesmo? E atenção, família, o MC Pose já foi solto, certo? E o desembargador que exigiu a soltura dele utilizou argumentos que desmoraliza com a justiça do Rio de Janeiro, mostra o caráter de classe, o caráter racial, e que a prisão do MC Pose foi uma prisão política. Vou ler aqui um trecho de uma das declarações dele. Beleza? Abre aspas. Registra-se na oportunidade que aqueles que levam fortuna do INSS contra idosos ficam tranquilos, por nada acontecer. E, ao mesmo tempo, prende-se um jovem que trabalha cantando e ganhando o seu pão de cada dia, podendo responder às investigações e o processo criminal em liberdade. Tais extremos não combinam. Certo? Para fechar, tem que começar pelo Rio de Janeiro. A gente não pode permitir que uma minoria ínfima, certo? Ínfima, que controla aí o judiciário, que controla o parlamento, que controla o executivo, que controla as forças policiais e controla a riqueza que a nossa classe produz, continue controlando esse país, certo? Continue dominando esse país, certo? E para esconder o que eles fazem, a política é de criminalização dos pobres e dos pretos. Nós temos que partir para cima dessa galera, certo? O morro tem que descer, as fábricas têm que parar, certo? Nós não podemos permitir que um dos elementos que sobrou para favelado, que é a cultura, que é o funk, que é o rap, que é o pagode, etc. e tal, seja criminalizado por essa
galera que é quem está envolvido nos grandes esquemas de corrupção e também com o narcotráfico. Tem que partir para cima. Firmeza? Paz entre nós, guerra aos senhores.